Olá pessoal, estamos dando início ao programa Negócio e Oportunidades na TV, transmitido e gravado nos estúdios da TV Cultura Roraima. Um programa que nasceu da necessidade de mostrar o setor privado de uma forma clara, objetiva, quebrando paradigmas e evidenciando competências. Buscamos fazer um programa diferente, onde o privado seja prioridade, mas o setor público e suas responsabilidades tenham espaço conosco. Afinal de contas, não existe estado ou cidade forte sem que haja equilíbrio entre a máquina pública e seus grandes fomentadores, que são os empresários. A revista Negócios e Oportunidades vai para a sua 21ª edição. Foram anos de muita luta, mas também grandes vitórias. Nossa revista tornou-se a revista do empresário, do empreendedor roraimense e de quem acredita que Roraima tem o que mostrar. Nosso programa é um espaço democrático, de respeito, ética e, acima de tudo, feito para você. Venha conosco nesse novo momento do mercado roraimense. Venha fazer das oportunidades grandes negócios rumo ao sucesso. Com você, Negócios e Oportunidades na TV. Olá pessoal, no programa de hoje vamos entrevistar uma mulher que tem em seu DNA a perseverança, não a teimosia, a competência e não a forma de fazer de qualquer jeito. A mulher, mãe, empresária, lutadora, que ficou marcada pela vontade de lutar pelo que construiu, pela sua história e de seus colegas. Uma mulher que lutou simplesmente pelo direito a trabalhar e a produzir alimentos em um estado onde a indústria é incipiente e a produção de alimentos seria uma saída. Minha entrevistada de hoje é Isabel Itikawa, roraimense, casada com Nelson Massami Itikawa, mãe de Sayuri, Massal e Nelson Júnior, formada em administração de empresas pela Faculdade Atual da Amazônia, em Boa Vista, diretora administrativa da empresa Itikawa Indústria e Comércio desde 1994. Além de tudo isso, é presidente do Sindigrão, Sindicato dos Beneficiadores de Grãos do Estado de Roraima. Isabel, ou Dona Isabel, como tratam a empresária, que equilibra a vida profissional com a pessoal e hoje nos brinda com um pouco de sua história e conhecimento. Olá, Dona Isabel, seja bem-vinda. Obrigada, Weber, pela oportunidade de estar aqui dividindo com você em um programa que vai levar a informação aos nossos parceiros e amigos do Estado. E essa sua marca aí de tanta perseverança, Dona Isabel, deu para polir um pouquinho, deu para esse sofrimento que a senhora passou com vários outros empresários do setor, um momento difícil, no período da demarcação das terras, né, num estado onde ser empresário é muito difícil, ainda mais por uma política indigenista nada produtiva, né, nada contra os índios, eu acho que eles têm os direitos deles, mas são tantas terras sem plantar um pé de nada, o mundo precisando de alimentos e a gente vendo o Brasil deixar a ser tomado por questões indigenistas que muitas vezes não tem relação nenhuma com a nossa bandeira. Na realidade, Weber, passaram-se 10 anos onde aquela luta que nós iniciamos, antes mesmo de ser homologada a área indígena Raposa e Serra do Sol, que na realidade foi um sofrimento muito grande para todos nós que acreditamos no Estado, que investimos aqui, e que sonhamos com dias melhores para a nossa família e para a sociedade como um todo. E hoje, ao passar esse processo, esses anos todos, né, nós ainda encontramos N dificuldades no Estado para produzir. E quando se fala na relação entre o índio e o não índio, essa é uma questão emblemática, mas eu vejo que muito fácil de se resolver em cima de diálogos e baseado também em leis que amparam tanto o índio quanto o branco. Então, nós como produtores, nós fazemos o mais difícil, que é tirar da terra o alimento que alimenta a tantas pessoas no mundo, no estado de Roraima, no Brasil, e essa é a nossa missão. Você fala quanto ao polimento. No início da luta, nós nos envolvemos, eu pessoalmente me envolvi diretamente. Ia para as ruas, subia em caminhão para falar para a sociedade
a consequência de tudo aquilo que estava acontecendo. Mas nós não podemos nos prender a esse momento. Nós temos que acreditar e continuar trabalhando em favor do desenvolvimento de Roraima na área produtiva. Eu represento um setor de grãos que, com muita honra, leva um produto genuinamente produzido aqui em Roraima para outros estados brasileiros e até para outros países, como a Venezuela, que tanto tem consumido o produto produzido aqui no estado, quando se fala de alimento, né? O arroz. A Venezuela tem sido uma compradora representativa do nosso produto. Enfim, e outros estados, como por exemplo o Amazonas, que consome também o nosso produto. E assim, essa é a nossa marca, essa é a nossa vocação, essa é a nossa alegria de todos os dias acordar na certeza de que vamos fazer a diferença enquanto empresários do setor produtivo aqui no estado. Esse discurso todo, esse momento que na realidade foi uma grande crise do setor produtivo em Roraima, ele reverberou junto às autoridades ou o Brasil continua de costa para essa realidade que Roraima viveu e, graças a Deus, parece que essa questão de demarcação está estancada por um tempo, porque não é possível, né? Não tem mais o que demarcar, não dá mais para ficar com tanta terra improdutiva, né? Eu acho que o índio ele tem direito à terra, mas eu acho que uma parceria que seria o melhor caminho, e não sei porquê, às vezes eu desconfio que nem é o índio que não queira essa parceria, né? Mas isso aí vem passando ano após ano e ficam jogando a culpa no índio para que isso não aconteça. A senhora acredita que tem o que por trás de tudo isso, já que a gente está aí, a gente sabe que tem terra para produzir, a gente sabe que os índios eles precisam de apoio, seja financeiro, seja do que for, porque eles não têm absolutamente nada, não tem apoio nem do governo federal, de lugar nenhum. Então, o que falta para que isso se torne uma realidade? A gente comece a produzir nessas terras, como vários exemplos. Mato Grosso tem exemplo de parceria com indígenas. Agora, Roraima não pode fazer por quê? Olha, Weber, eu vejo que existe uma realidade por trás de tudo isso que eu acredito que a sociedade 100% não conhece, mas a parte legal conhece. Existe uma força que eu não digo que é obscura, porque se eu sei, né, como cidadão, eu acho que outras pessoas também devem estar sabendo, com especial as autoridades. Quando eu falo de autoridade, eu falo de autoridade a nível nacional, o Estado brasileiro. Existe uma força que usa o índio como massa de manobra, né? Tirando do índio a condição que ele tem de ser envolvido, induzido por questões de pressão internacional. Eu digo que existem interesses obscuros por trás dos índios em não querer que o desenvolvimento de Roraima aconteça. E eu não vejo outra saída para esse estado sair da dificuldade que está. É investir no setor primário, setor produtivo, que o Roraima tem a sua vocação, como você mesmo colocou, a vocação do agronegócio. Né? O agronegócio, a nível mundial, a nível nacional, está aí elevando estados brasileiros como um grande exemplo. Você pega o Mato Grosso, sim, o maior exportador de soja, maior exportador de tantos itens que elevam o estado brasileiro a ocupar uma posição econômica, né, de destaque. Eu diria que se hoje houvesse uma vontade a partir do governo federal em delimitar, em colocar em ordem, através de um diálogo, para que isso fosse realidade, não abandonando o índio, que o índio é o nosso irmão. Sim. O índio é massa de manobra, né? O índio ele precisa do seu habitat, ele precisa de conviver no ambiente onde ele nasceu, mas o índio, ele hoje demonstra na sua vontade que ele quer fazer parte da tecnologia que chegou. Ele quer fazer parte do mundo que ficou mais curto. Hoje a informação é falada aqui
e daqui a alguns minutos o mundo todo está sabendo. O índio quer fazer parte disso. O índio quer o seu celular. O índio quer ter a internet. Mas usa-se o índio para que não se passe a energia, né, de confiança. Não se tire uma corrente. Perfeitamente, para que esse desenvolvimento chegue a Roraima. Você anda nas comunidades indígenas, né? Eu que não tenho, eu tenho parceria com os índios, tenho uma boa relação com os indígenas, eles dizem: Dona Isabel, a gente precisa de uma energia confiável, a gente precisa da internet, a gente precisa daquilo que o branco tem. Ora, se ele diz isso, ele quer. E por que não chega? Porque usam ele como massa de manobra para que a energia não chegue. Uma energia limpa, que coloca o nosso produto em patamares onde hoje estão sendo impedidos em função de uma energia que não é confiável, que não é energia limpa, né? Onde já se viu, depois de tanto tempo, a gente ainda amargar e ter que dizer: não, nós temos que sentar e negociar com o índio. Não é o índio. O índio é massa de manobra. Então isso está muito fácil para ser resolvido. Eu acho que precisa-se de um diálogo, de bom senso e de entender que Roraima é um estado brasileiro e que faz parte da Federação Brasileira e que precisa ser vista, né, para que a coisa possa acontecer. O produtor tem a sua missão, né, e o gestor público tem a sua missão. Quando eu falo de gestor público, eu envolvo o Estado brasileiro. Nós estávamos conversando nos bastidores agora há pouco que o Grupo MAGE teve um problema de remeter soja, né, produzida na Amazônia, né, para fazer exportação em função de dizer que é a soja na Amazônia. Está sendo muito visto como se a Amazônia não pudesse produzir nada no mundo que está com fome, um monte de gente que não tem nada para comer, e a gente parece que está indo na contramão, não é do Brasil, é na contramão do mundo. Essa dificuldade e essa chancela de que tudo que é produzido na Amazônia é visto como sujo, que não pode ser feito, porque está mexendo com o índio, está mexendo com o meio ambiente, e a gente sabe muito bem que, por exemplo, Roraima é a prova do equilíbrio perfeito entre produção e meio ambiente. O lavrado, você não precisa desmatar absolutamente nada, claro, correção de solo, as necessidades técnicas que precisam, mas Roraima é um exemplo perfeito da produção e equilíbrio com o meio ambiente. Por que a gente vai ser chancelado de não poder produzir alimentos para esse mundo que está com fome? Mas é justo o que eu falei. Eu vejo que precisa de um entendimento para entender, eu falo politicamente, que Roraima é um celeiro da produção, onde nós podemos produzir sem desmatamento, onde a tecnologia nos permite que nós produzamos em uma área reduzida, com a tecnologia, um índice maior de produtividade, entendeu? Utilizando da tecnologia que hoje está aí ao nosso favor, né? Então, assim, eu vejo que, voltando atrás, aquele acordo de Genebra que aconteceu em 82, né? Onde ali está bem claro de que tudo que está acontecendo hoje aqui em Roraima está ali dentro daquele acordo. Não pode desenvolver e pronto. Então nós vamos criando, houve as demarcações, hoje o Estado, mais de 50% não pode se trabalhar, porque são áreas indígenas, áreas alagadas, áreas do Exército, área de ambiental, enfim, o que sobra para o produtor é tão pouco. E ele não pode produzir por conta de, quando vence-se essa situação, vem outra situação, e que o produtor fica assim com as mãos e os pés amarrados para poder avançar na produção no Estado. E quando se fala de energia, isso é lamentável. Hoje nós temos uma energia não confiável e uma energia cara, né? Uma energia que não é eficiente, que leva a indústria hoje a parar diversas vezes ao dia, queimando. Na minha indústria eu tenho mais de 60 motores. Uma energia que vai embora e volta imediatamente, não dá tempo nem de você desligar a chave geral. Você tem que, claro, hoje
está adequando ao seu setor de produção, dentro da indústria, de mecanismo que possam evitar a queima de tantos motores. Mas nós vivemos hoje uma situação onde se para várias vezes no dia e que no final do mês nós vamos pagar uma conta exorbitante. Então, além do custo que nós temos com nossos motores queimados, que tem que se rebobinar, perdendo a capacidade que ele tinha antes de trabalhar, é a produção. Que nós, quando trabalhamos para beneficiar, nós trabalhamos em cima de pedidos. O cliente está lá na ponta precisando do produto. Não interessa para ele se aqui a energia é confiável, se não é. Ele precisa do produto. Porque um cliente não entra na tua empresa para comprar serviço nem produto. Ele entra para comprar a sua necessidade. Então isso precisa todo mundo que faz parte desse contexto, fornecedor de energia, o empresário, o gestor público, entender que a empresa precisa de trabalhar, que a energia seja confiável, que nós possamos, na nossa linha de produção, ter um calendário onde a gente possa confirmar com o cliente e atender. Então, hoje, o setor, quando eu falo do setor da indústria, eu vejo que, quando se fala de indústria, é geral o problema, porque todo mundo trabalha em uma linha de produção, mas eu estou falando aqui do setor de grãos, do Sindigrãos, os nossos associados, que vivem essas dificuldades. Nós ultimamente temos visto e comprovado um movimento bastante interessante de pessoas chegando ao Estado interessadas em investir. Seja compra de terras, analisando o comércio, o setor de serviços. Mas, como nós falamos agora, a energia elétrica é um dos gargalos. O que mais precisa ser resolvido para transformar esse pseudo-interesse, né, de empresários de fora em investimentos reais em Roraima? Olha, a energia seria, eu diria que, um dos pilares das dificuldades. Mas eu vejo que a mão de obra qualificada também é uma das... Apesar da gente ter as instituições que colocam profissionais no mercado de trabalho, mas nós precisamos estar em condições para absorver essa mão de obra que o Estado coloca. A nossa logística é muito difícil. Nós temos uma logística, imagina você compra os insumos fora do Estado, e esse insumo levar em torno de 40 dias, 35 dias para chegar no Estado. Então, essa logística precisa ser melhorada. Enfim, eu vejo, Weber, que são vários problemas, mas eu vejo que, nesse momento, a energia, a logística, a transferência das terras, né, para que o produtor possa ter legalidade, a aprovação do zoneamento econômico e ecológico, porque isso leva o produtor a ter segurança aonde ele tem que produzir, até quando ele tem que avançar dentro da sua propriedade. Isso dá o direito do produtor, com mais tranquilidade, trabalhar no campo. Enfim, são situações que eu vejo de emergencial para que a gente possa avançar no que diz respeito à produção no Estado. Para que nós possamos, aqui no Estado, vender Roraima e ser bem ouvido lá fora, para que os grandes investidores possam vir aqui para se unir a nós nessa área de produção de grãos, não só de grãos, como a pecuária, a fruticultura. Roraima tem que avançar, a mosca da carambola. Então, são várias situações que levam ao produtor que está lá fora, o empresário que está lá fora, que vê, que ouve uma entrevista dessa e fica pensando, poxa, Roraima, estamos vivendo aqui em Roraima uma situação privilegiada, vivendo uma tríplice fronteira, onde nós temos, claro, que a Venezuela hoje vive um processo político, um processo de desgaste, mas isso vai passar. Nós temos aqui a Guiana,
que nos aproxima do Canal de Panamá, num tempo muito mais curto do que saindo de outros estados, de outros portos. Enfim, eu acho que falta aqui uma união, um entendimento para que Roraima possa atrair com muito mais facilidade esse empresário, esse produtor que vem para cá e que acaba com o problema de empregabilidade que hoje o Estado vive, né? Eu sei que a senhora é uma otimista por Roraima, acho que desde quando começou seus negócios, claro, desde de pequena, mas hoje, se a senhora estivesse nessa comitiva das pessoas que estão chegando a Roraima, olhando o Estado, a senhora investiria? Olha, Weber, eu amo o Estado, nasci aqui, não só pelo fato de ter nascido aqui, eu vejo o Estado de Roraima um grande celeiro da produção, eu vejo que o Estado está praticamente nas posições onde ele se encontra, tríplice fronteira, um Estado com solo rico, com áreas agricultáveis, em condições de crescer, em condições de avançar. Ela tem muita coisa boa a oferecer, mas enquanto não houver uma energia de confiança, né? E eu vejo que eu, como empresária, estando lá fora, com condições para investir em Roraima, eu pensaria duas vezes, porque eu hoje sofro na pele e entendo a dificuldade que o produtor, que o investidor que vem de fora para investir aqui, essa energia que não é de confiança, que não é de qualidade, eu não viria. Eu não viria porque bate de frente com toda uma programação de produção e de desenvolvimento que eu tenho para a empresa. Os princípios básicos de gestão também, perfeitamente. Né? A gente vai só para o comercial rapidinho, fica aí que a gente volta logo. Estamos de volta com o seu negócio e oportunidades na TV. Hoje a gente está entrevistando Isabel Itikawa, né? Já tivemos um bloco bastante interessante, muitas informações, e a gente vai explorar ao máximo, né, nesse segundo bloco. Então, Isabel, gostaria de saber, né, já que a gente está falando de governo, e querendo ou não, tem muita gente que diz, eu não faço, vamos dizer, eu não faço parte, a gente não faz parte da equipe do governo, da equipe técnica. Nós, de algumas formas, nós somos pitaqueiros, né? Pitaqueiros em tudo e, claro, com a melhor das boas intenções de ver o Estado dando certo. Então, eu pergunto à senhora, esse planejamento dentro de um nível de dívida absurdo, realmente de 7 bilhões de reais, e um Estado que vive praticamente, a sua grande maioria, oriunda da política do contra-cheque, da economia do contra-cheque, como é que a gente faz para reverter isso nesse momento onde não tem recurso, realmente nós estamos com decreto de calamidade em vigência, acaba no final de junho, como é que a gente começa a olhar para o futuro tentando sanar essas dívidas e, ao mesmo tempo, manter a folha de pagamento em dias, os serviços essenciais, tudo funcionando? Como é que a senhora visualiza isso num momento tão crítico da economia local? Olha, um momento muito difícil para o gestor, quando ele está à frente da máquina, né? Ele olhar um Estado com dívida, ele olhar um Estado onde o servidor público é pai de família, é mãe de família e precisa sobreviver. No momento em que ele declara esse estado de calamidade econômico que o Estado vive, com tanta dívida, por conta de gestores que antes passaram e não conseguiram, de repente, organizar essa parte da economia do Estado, endividando-se muito. Em cima dessas dívidas existe uma pressão do pai de família que quer receber. A criança, meu pai sempre dizia que quando um filho quer tomar o seu leite,
a sua mamadeira, Nada seguro. ele não recebe, não consegue entender a justificativa do pai de que não está recebendo, de que está desempregado, ele quer comer. Então, é difícil para o gestor. Então, o Antônio entrou no governo onde muitas coisas para o setor produtivo caminhar, para os empresários poderem ter condições de continuar produzindo, gerando emprego e essa locomotiva funcionando, ele teve que parar para resolver problemas emergenciais que pegou um estado deplorável, né? Um estado bem complicada, que já estava vindo em calamidade e que ele pegou com um compromisso de resolver. Agora, tem uma coisa que não tem como fugir, né, Isabel? Nossos bancos, nossas faculdades, universidades, todos os anos colocam uma série de formatos no mercado, de profissionais Sim. habilitados para ingressar no mercado de trabalho. Nós sabemos que o poder público saturou. Esse negócio de concursos é coisa do passado, a nossa máquina não suporta mais, seja estadual, municipal, federal, nem se fala. Como é que a senhora vê? Qual a mensagem que a gente pode dar para esse estudante que, vamos dizer, no primeiro semestre, segundo semestre, vai estar colando o grau na esperança de sair atrás de um posto de trabalho e conseguir um emprego no mercado que está com essa característica? A gente não pode contratar na iniciativa privada em função do momento da economia e, ao mesmo tempo, o poder público não pode absorver porque já está saturado, não tem capacidade de pagamento para gerar novos concursos. Como é que a gente pode aconselhar um estudante que está lá no banco da faculdade na esperança de, através do nível superior da sua formação, ter uma vida melhor? Olha, Weber, é muito difícil. Porque hoje a empresa, quando se fala em empregabilidade, a empresa, ela hoje está vivendo um momento de crise. Porque no momento em que o Estado vive momento de crise, a empresa automaticamente vive momento de crise. E para que hoje esse estudante que entra na faculdade entusiasmado em daqui 4, 5, 6 anos sair e ter direito à oportunidade de emprego, onde ele possa exercer aquilo que no banco da faculdade ele esperançosamente tanto se dedicou, tanto se esforçou, para ter um espaço aberto de empregabilidade para ele, eu vejo que é um momento crítico. E que, assim como as empresas hoje estão se reinventando para tentar sobreviver, preocupadas até em absorver esse estudante, esse profissional capacitado, que sai da universidade, que sai da faculdade em busca de uma oportunidade, a empresa também tem que estar se reinventando para buscar mercados novos. Nós, dentro do nosso setor, a gente sabe que o produto o qual nós produzimos, que é arroz, nós temos um mercado como o Rio Grande do Sul, que é responsável por mais de 50% do arroz que é abastecido no mercado. Então, nós temos um mercado já bem ocupado por arroz, né? Mas esse é o arroz. E quando se trata da soja, nós temos um mundo que quer comprar soja, né? Quando se fala da pecuária, nós temos o mundo que quer comprar carne, que quer comprar frango, que quer comprar peixe, né? Então o Estado tem toda essa vocação e essa possibilidade de estar produzindo como um grande celeiro dentro de tudo isso que eu enumerei, né? Eu acho que no momento em que essa logística melhorar, esses pontos que eu coloquei, esses estudantes, com certeza, eles vão ter oportunidade. E que o governo do Estado organizar a casa e conseguir atender a tantas dívidas que o Estado tem, né, através dessa máquina locomotiva, né, chamada empresários, porque essa verba que vem do governo federal, ela não supre a necessidade do Estado. E o Estado não pode depender dela a vida inteira para sobreviver. O Estado tem que estar atento de que o setor
que eu vejo como uma grande locomotiva e de absorção a esse estudante que sai da universidade em busca de uma oportunidade, é um momento de dar condições, né, não só, digamos assim, estrutural, mas como condições até dos meios dos quais a gente depende para trabalhar. Porque eu, para poder estar de portas abertas, eu dependo de vários órgãos reguladores. Esses órgãos reguladores me monitoram, tipo câmera de Big Brother. Ou eu estou legal ou eu não estou. Porque para eu poder ter acesso à oportunidade, eu tenho que estar bem. Eu tenho que estar com minhas certidões municipais, federais e estaduais em dia, para que eu possa ter acesso a um financiamento, para que eu possa ter acesso a participar de uma venda para o governo, de uma oportunidade de colocar o meu produto em alguns mercados, de competir em uma licitação, enfim. E para que a gente possa sobreviver a todas essas cobranças, nós precisamos ter uma gestão redonda dentro da nossa empresa, né? Nós temos que estar investindo na capacitação da mão de obra, nós temos que estar com uma consultoria permanente, visualizando os pontos onde a gente pode estar trabalhando de forma legal para que a gente possa sobreviver. Enfim, são várias situações a serem enumeradas aqui, Weber, e que eu vejo um momento difícil, mas com esperança de que o Estado possa vencer essas dificuldades. Fora, dona Isabel, e qual a mensagem que a senhora deixaria para o empreendedor? Não só o empreendedor que está com o seu negócio montado, tem muita gente aí que tem muita ideia boa, mas está esperando um momento para investir. E queria aproveitar também, porque quando a gente tem a oportunidade de detalhar as dificuldades que o empresário tem no seu dia a dia, né, eu acho que serve para desmistificar, porque tem muita gente, como o nosso mercado ele tem uma característica mais pública, em função do tamanho das máquinas, muitas vezes o empresário ele é visto com uma certa estranheza, né? Ou todo mundo acha que o empresário vive ganhando muito dinheiro. Sim. E a realidade é muito diferente, né? O poder público, se tivesse um pouquinho da visão da relação investimento e despesa que o setor privado tem, com certeza a realidade das máquinas públicas seria totalmente diferente, mas isso aí é uma outra história, uma outra entrevista. Então, por que existe esse distanciamento das pessoas, não é Roraima, Brasil? Por que se criou no Brasil essa imagem do empresário bandido? Né? Porque vem a gente como bandido. Sim. O que a gente ganha com sacrifício, pagando uma carga tributária absurda, né? Gerando emprego. A maior carga tributária do mundo. Do mundo a gente paga. Como é que a gente faz para quebrar isso, para que a população brasileira veja o setor privado como a redenção? Porque o PIB ele é formado pelo quê? Pela somatória das riquezas. O agronegócio é o grande responsável por grande parte desse PIB. Mas cadê a valorização do setor privado? Agora, inclusive, estão querendo cortar mais Sistema S, acabar com uma série de coisas que, querendo ou não, a gente guarda as devidas proporções, traz muito benefício em capacitação, em ações sociais, em educação e assim por diante. Estou dentro dele, eu vivo dentro dele. Então, como é que a gente começa a mostrar para o poder público e para parte da sociedade como é que é ser empresário? Olha, Weber, ser empresário é um grande desafio. É algo que eu amo fazer todos os dias. Eu posso até deitar com preocupações, mas eu quando eu acordo com a mente assim, com tantas soluções para as preocupações. E dentre essas preocupações, no dia a dia, muitas vezes eu tenho que me reinventar. Mas eu tenho que buscar aquilo que eu aprendi ao longo da vida e até na própria faculdade, trazer na área da gestão o mecanismo que eu possa estar utilizando para eu sobreviver. Porque, como eu disse inicialmente, o empresário, ele enfrenta desafios diários.
diários. Com especial quando se trata ali na indústria, produzir. Dentro da nossa empresa existem duas situações. Existe o produtor que produz o grão, e existe a indústria que beneficia o grão e que compra o grão do produtor, que no caso, na minha empresa, é Seu Nelson, que produz o arroz, a Itical, a Indústria e Comércio, compra o produto do produtor, beneficia, industrializa e coloca no mercado. Então é um caminho tão longo até chegar no pacote, mas ainda existem, aqui eu cito, coloco assim, até para elucidar, infelizmente ainda existem pessoas que não conhecem todo um processo e acham que já é pronto ali no pacote. É um caminho muito longo. Né? Caro. E caro. E muito caro. Então, assim, o desafio que nós temos hoje para colocar o alimento na mesa do consumidor é muito grande. Olha, hoje eu estou vivendo um momento difícil. Produzo aqui uma das minhas lavouras à margem do Rio Branco. A praia esse ano é a natureza. Foi lá para a margem, tomou de conta da bomba que tira água para irrigar a lavoura. Tivemos que nos reinventar para que a lavoura sobrevivesse. Um custo por hectare em torno de R$8.000. Você não pode perder um hectare. Ali eu tenho 240 hectares, eu não posso deixar. Estou colhendo. Mas até chegar a esse processo, não sabe o desafio que a gente enfrenta, né? E tendo que atender os processos legais, sem, né, produzimos com LO, com licença ambiental, a indústria produz com licença operacional, enfim, mas eu estive no Japão, Weber, eu passei 12 dias no Japão. E conversando com japoneses lá, eles dizendo que o japonês, ele vê o produtor, o empresário, com um respeito tão grande, especialmente o produtor de alimento. Quando ele vê aquele produtor, ele reverencia, com respeito e agradecimento, porque o Japão passou por um processo de guerra, onde muitos morreram de fome. E para evitar o maior número de mortes, eles usaram se unir, né? E através do alimento, que eu destaco aqui o arroz, eles faziam aqueles sushi, aqueles arrozinhos que eles têm habilidade, e levavam para o campo, e levavam para as pessoas sobreviverem ao período da guerra. Então eles hoje têm o alimento e eles não abandonam a história, não abandonam a luta, não abandonam os desafios. Eles respeitam quem produz, eles respeitam quem trabalha, eles respeitam quem produz alimento. E no Brasil a gente é visto realmente de uma forma estranha, não com o respeito que a gente deveria ter. Porque, poxa, a gente gera mão de obra, né? Dá oportunidade à empregabilidade. Nós contribuímos com a economia do Estado, do Brasil. Nós produzimos alimento. Existe coisa mais linda do que se produzir alimento, que nos dá a sustentação. E eu sempre digo que nós, como produtores, nós temos a consciência da nossa responsabilidade, porque o agronegócio ele é responsável em sustentar uma economia brasileira, ele é responsável em te proporcionar a educação, porque tu começa com o lápis, que vem do agronegócio, o papel, que vem do agronegócio, o algodão que te aquece, que te veste, o alimento que te alimenta, entendeu? Então, assim, até o próprio oxigênio, porque no momento em que tu está produzindo, no momento em que tu está preservando, tu estás contribuindo com um oxigênio saudável, né, para a humanidade. Enfim, eu vejo que
isso tem que acabar. Nós somos responsáveis por essa mudança. Nós, como empresários, temos que levar à sociedade de que, para manter o emprego dentro do meio público, precisa que haja iniciativa privada. Porque a iniciativa privada, ela é responsável por maior número de econômicos que o Estado tem para fazer o seu lastro econômico. Então, assim, eu vejo que precisa se fazer um trabalho dentro da própria educação da criança, do jovem, do universitário, para que ele veja esse mundo empreendedor, esse mundo empresarial com respeito e que a sociedade possa entender a importância do produtor, do empresário em geral. Isabel, a gente está chegando ao fim, mas eu não posso deixar de pedir uma mensagem para esse empreendedor. Seja o que tem seu negócio formal, seja aquele que está com a ideia de montar um negócio. Qual é a mensagem que a senhora deixa? A mensagem que eu deixo é que, diante de todas as dificuldades que foram aqui pontuadas, não percam as esperanças de criar, de inventar, mas não esqueçam também de que para você montar qualquer negócio, você precisa, em primeiro lugar, saber o que você quer. Em cima da sua ideia, daquilo que você quer, você tem que olhar o mercado, olhar as tendências do mercado. Em cima dessas tendências, você se adequar naquilo que você quer. Às vezes a sua ideia não está no momento apropriado para ser investido, mas deixa aquela ideia lá em stand-by, muda a tua ideia, busca uma consultoria, busca ajuda. Sebrae está aí para ajudar, para te organizar essas ideias e te organiza, faz um planejamento, um estudo de caso, para que você possa, quando começar o seu negócio, você já começar com o pé no chão, você já começar organizado, né, para investir aquilo que o teu sonho te permite investir. E acredite nesse Estado. Esse Estado, ele tem futuro, ele vai melhorar com a ajuda de todos nós. Nós não podemos só cobrar da máquina pública, do governo, né? Nós temos que também fazer a nossa parte. Nós temos que fazer igual a história do Beija-Flor. Pegar também a nossa gotinha d'água para acabar o fogo, para apagar o fogo dos problemas e das dificuldades. Roraima é um estado promissor, é um estado que promete, é um estado que, vencendo essas dificuldades nesse momento, esse estado vai ter condições de dar a você a oportunidade de investir e de ter sucesso naquilo que você almeja. Então, Isabel, eu queria agradecer a sua presença. Tá? Eu espero recebê-lo novamente em outras entrevistas, seja aqui no Negócio de Oportunidades ou qualquer programa da TV Cultura Roraima. E exemplos como o da senhora são os grandes balizadores do Negócio de Oportunidades na TV. Então, muito obrigado. Espero que a senhora tenha gostado, tá? E teremos Obrigada, vários outros contatos. Você que nos assistiu, a gente agradece, obrigado pela audiência. E não esqueçam, transformem todas as oportunidades em grandes negócios. Esse é o lema do programa e a gente espera vocês na próxima terça-feira. No nosso quadro de motivação de hoje, a gente vai tratar de um tema bastante interessante. Um tema que incomoda muita gente quando a gente aborda. Vivemos em uma sociedade que prega a criação de ambientes organizacionais ou mesmo familiares que prime pelo respeito e esqueça o medo. Uma teoria vista em todos os bancos universitários e que, na prática, a dificuldade de executar beira o impossível. Parece que é mais fácil silenciar frente ao errado do que gritar quando é necessário acertar. Volto a dizer que o Brasil vive tempos de total inversão de valores. Estamos criando uma sociedade omissa, cúmplice e principalmente uma sociedade que vive em torno do assistencialismo, fruto da utopia do socialismo e que vive pregando uma moralidade para o próximo e, no fundo, não vemos isso na prática. O pior é que, com isso, credenciamos umas poucas pessoas
a falar em nosso nome, defender pseudos interesses que juram ser da maioria. Lamentavelmente, temos um Brasil reflexo do seu povo. Não adianta cobrar o que não temos para dar. O Brasil vive um momento em que a teoria do imbecil útil, levantada por mim e com a sigla TIL, está cada dia mais presente. Mas o que é esse TIL? Nada mais é do que você se prestar ao papel de executar suas tarefas em prol de um projeto e no final você ser avaliado como algo insignificante, desprezível, cujo resultado positivo não é visto como fruto de suas habilidades e competências, mas sim uma força oculta vindo de outras pessoas que se acham deuses e donos da vida alheia. Nas organizações, sejam públicas ou privadas, temos exemplos gritantes de pessoas que se titulam professores de Deus, aqueles que acham que o mundo gira em torno de si e esquecem da máxima que ninguém faz nada sozinho. Essas pessoas adoram bajulação, elogios, puxa-sacos, frases de efeito envolvendo seus nomes e esquecem que o maior passaporte para o sucesso é a humildade. Essas pessoas também têm uma outra característica: eles não aceitam errar. Para elas, o máximo que acontece é um engano. Elas se acham donas da verdade, não aceitam serem contrariadas e criam conceitos e preconceitos baseados na percepção dos bajuladores e puxa-sacos. Para elas, números, quando refletem falhas de ordem pessoal, não são bem aceitos e muitas vezes erradamente deixados de lado. Agora, a pior característica dessas pessoas é achar que o ser humano é descartável e que estar ao seu lado é mais que um trabalho, é uma honra. Esquece que o mundo não gira em torno dela. Nenhuma conquista é alcançada sem erros ou falhas. Falta a essas pessoas a humildade em admitir tais fatos. Para eles, convém achar um culpado para toda a situação do que aceitar seu papel como humano passível de erros. No mundo, precisamos de apenas um Deus, que sabe tudo, inclusive dos que querem ser seu clone, ou mesmo seus professores. Precisamos nos colocar no nosso lugar, no lugar de humano, filhos de um Deus. Somos cheios de defeito, mas a semelhança do nosso Criador. Somos semelhantes a Deus e não deuses. Vamos deixar a arrogância de lado e admitir que o fracasso faz parte do sucesso. E o sucesso é uma correção de uma sequência de um monte de erros que levaram você um dia ao fracasso. Vamos parar de brincar de Deus e agradecer a Ele todas as nossas conquistas. Somos humanos e não Deus. Obrigado a todos e até o nosso próximo tema.